Muito bem, seja bem-vindo. Muito obrigado por acessar o nosso canal. A palavra de hoje baseia-se no Salmo de número 83, um salmo de Asaf e tem como título Julgamento de Deus contra as nações inimigas. O salmista inicia arguindo com o Senhor acerca das ameaças dos inimigos, e esta é uma causa justa a qual o salmista apresenta diante do Senhor, pois o povo é de Deus e está sendo afrontado e está sendo ameaçado sob perigo de destruição. Não se sabe ao certo o contexto qual esse salmo foi escrito. Alguns afirmam que foi no tempo do rei Josafá, conforme a descrição do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Porém, o fato é que o salmista está apresentando ao Senhor a sua preocupação acerca das ameaças das nações inimigas, e ele está colocando isso diante do Senhor. O que nós aprendemos aqui é que havia um ódio das nações contra o povo de Deus. E por que o salmista coloca estas palavras iniciais, direcionando-as ao Senhor, quando ele diz: ó Deus, não te cales? É porque o povo é de Deus e o ódio contra o povo de Deus evidencia o ódio contra o próprio Deus. Assim, o salmista clama a quem de fato está sendo ofendido, afrontado. O alvo do inimigo é que o povo de Deus, que através dele, através do povo de Deus, ao ser afrontado, está sendo exatamente uma afronta contra o próprio Deus. E o propósito das ameaças era eliminar este povo de tal maneira que não houvesse na terra nem mesmo lembrança deste povo. Muitos e fortes eram os inimigos, as nações que investiam contra o povo de Deus. Eles se uniam para tal propósito, que era exatamente eliminar o povo de Deus. O que mais nos impressiona é que eles tinham suas dificuldades entre eles, porém, para destruírem ou irem contra o povo de Deus, eles se uniam. Não é incrível isso? Como o inimigo das nossas almas trama, fazendo com que inimigos sejam reconciliados ou entrem em acordo para cumprimento de um propósito contra o povo de Deus. E daí o salmista evoca exemplos acerca da caminhada, da história do povo de Deus, quando os inimigos se uniam contra este povo, eram mais fortes, maior em número, porém Deus, quando agia favorável a Israel, Israel saía vitorioso. E o salmista usa exatamente estes exemplos, citando batalhas que, aos olhos humanos, eram consideradas perdidas por Israel, por causa exatamente dos conchavos que eram feitos às escondidas para serem evidenciadas contra o povo de Deus. E eles, na verdade, eram surpreendidos com a ação do poder sobrenatural. Ao invés de esmagarem a Israel, eles eram esmagados, e Israel ainda se utilizava dos despojos daqueles povos. Ou seja, Deus dava livramentos e supria as necessidades imediatas do povo de Deus.
Os inimigos, queridos, combatem o povo chamado povo de Deus, usando também exatamente as estratégias que são peculiares àqueles que fazem as coisas às escondidas, e a intenção deles era apossarem-se das habitações de Deus, dos pertences do povo de Deus. Porém, o salmista coloca claramente que quando a ira de Deus se enche contra eles, eles serão dispersados como folhas e de tal maneira impelidos como um remoinho, segundo o texto, e como palha ao léu do vento. Deus, pelo seu poder, meu prezado, destrona os intentos dos inimigos, e quando eles forem tomados de pavor por causa da ação poderosa de Deus, diz o texto que eles se voltarão para Deus e reconhecerão que só Deus é Senhor sobre toda a terra. Queria concluir esta reflexão dizendo para você que nós estamos cercados de inimigos e de tramas que nos são ocultas, porém devemos estar sempre clamando a Deus em nosso favor, em favor da sua igreja, acreditando na promessa que o Senhor Jesus fez quando disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tenhamos, portanto, esta consciência de que por mais numerosos e poderosos que venham a ser os nossos adversários com Deus, nós somos mais fortes, nós somos vencedores e por meio de Cristo mais do que vencedores. Portanto, meu prezado e querido ouvinte, coloque os seus inimigos diante de Deus, coloque a sua causa na presença de Deus e creia que Ele agirá favoravelmente, poderosamente e concederá a graça da vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.